Bom, pessoal, por favor, peguem a apostila Tetra 1, na página 197. Nós vamos fazer a questão número 1, que trabalha com um dos temas, né? A apostila de vocês coloca o teorema dos cossenos e o teorema dos senos na pré-aula, e também trabalha a desigualdade triangular, que eu vou destacar a vocês aqui. Vamos dar uma olhada? Ó, dispondo de 15 barras de aço de mesmo comprimento, um serralheiro deverá montar um adorno em forma de triângulo isósceles, dois lados, mesma medida, em que com a base maior que os outros dois lados, para o portão de um cliente. Então a base é o maior dos lados. A montagem desse adorno será feita soldando as extremidades da barra uma à outra, sem que seja necessário cortar ou entortar alguma delas, ou seja, ele vai usar barras inteiras. Como cada barra possui 0,8 metro de comprimento, o maior lado que esse triângulo deverá medir é algo em torno de... Então, vamos lá. Então, como o triângulo é isósceles, nós vamos desenhar aqui assim. Um triângulo isósceles, tá certo? E essa aqui é a base. Tá certo? Então, esse vai ter que ser o maior lado. E nós vamos falar que x é esse lado aqui. X também é esse lado, porque o triângulo é isósceles. E aqui y. Na realidade, não é que x é esse lado. X representa o número de barras. E y também. Só que é o número de barras dos lados congruentes, já que o triângulo é isósceles. Não é isso? E y é o número de barras da base do triângulo isósceles. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre a condição de existência de um triângulo? Que inclusive nós já até trabalhamos lá no começo do ano. O maior lado do triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Ou seja, o maior lado, segundo o texto, é o lado da base, que é y. Então, y deve ser menor que a soma dos outros dois lados indicados por x e x. Ou seja, y é menor que 2x. Essa é a primeira das regras. A segunda regra que você tem que saber é que se você juntar, agora não é de triângulo, né? É do problema. Se você pegar a quantidade de barras que tem dos dois lados de mesma medida, mais a base, tem que dar as 15 barras. Então você tira uma outra, que é uma condição do problema, né? Uma condição colocada pelo exercício, que diz que a quantidade de barras usadas nas laterais mais na base tem que ser igual a 15. Tá certo? E aí você dá uma ajeitada a ponto de chegar em 2x mais y igual a 15. Nós vamos virar a página, porque aqui ficou apertado, para a gente continuar esse exercício. Então, dá licença, virou. Então, nós temos que 2x mais y tem que ser igual a 15. Certo? Sabemos também que y é menor que 2x. Tudo isso já foi explicado. E sabemos também que como não vai poder entortar nem soldar esses pedaços de barra, né? Então x e y são números inteiros. Tá bom? Então agora eu vou montar uma tabela aqui, ó. E é mais ou menos dessa maneira que resolve. E nós vamos pôr aqui valores de x e valores de y para completar. E depois a gente vem eliminando o que não serve. Por exemplo, se o y for 1, você troca um aqui, ele passa subtraindo da 14, então o x é 7. Agora, se o y for 2, não pode. Por que não pode, professor? Porque se o y for 2, repare, ó, 15 menos 2 dá 13. Não dá para dividir por 2. Não é que não dá 6,5. Mas ele disse a vocês que a quantidade, né, a barra não vai poder ser nem soldada e nem quebrada. Então tem que ser números inteiros. Então não pode ser 2 aqui.
3. Se você colocar o 3 aqui, vai 12. Então o x é 6. Tá vendo? Se você pôr o 5, vai dar 5. Se você colocar o 7, passa para cá 15 menos 7, dá 8 por 2, dá 4. Tá vendo? Então o y sempre vai ser ímpar. 9. 15 menos 9 dá 6. Então aqui dá 3. O que mais? 11. 15 menos 11, 4. Então o x é 2. E por último o 13. E aqui daria 1. Mais uma vez eu ressalto. Você tem que ver no texto que a quantidade de barras aqui que ele vai tem que ser um número inteiro. Não pode ter 1,5 barra para soldar. São só barras inteiras. Por isso esses valores aqui. Bom, como o y deve ser menor que 2x, algumas coisas aqui a gente já começa a eliminar, né? Perceba que o y é menor que 2x por causa da condição de existência de um triângulo, que o maior lado é menor que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, esta opção aqui, né, que o y é menor que 2x, não serve. Porque o y aqui é 13. Então aqui está falso. Essa também não serve. Olha lá. O y é 11, 2x daria 4. Essa também não serve. Essa já começa a servir, tá vendo? Porque 2 vezes o 4, que é o x, dá 8, o y é menor. Esta aqui, se você for analisar, o y é menor que 2x, essa serve e essa serve. Então nós temos entre essas aqui. Até aqui, tudo sob controle. Deu para entender essa primeira situação do y ser menor do que o 2x. Né? Agora, vamos seguir. Esta aqui, o que acontece? O y1 é menor que 2x. Até aqui está tranquilo. Né? Essa também. Agora vamos ver qual é a conclusão que a gente vai ter que tirar. Né? Porque não é qualquer situação que serve. O texto disse também que a base é o maior lado. Então, se a base é o maior lado, você também tem que saber que o y é maior do que o x. Então, se o y é maior do que o x, essa opção está fora, essa opção está fora, e essa aqui elas são iguais, está fora. Então, só nos sobra uma, olha só. Só essa aqui. Então, é um exercício que, de novidade para vocês, se é que é novidade, é a condição de existência de um triângulo, né? A desigualdade triangular. Então, agora, para finalizar o exercício, vamos montar aqui o triângulo, né? Aqui embaixo tem 7 barras, aqui tem 4 barras e aqui tem 4 barras. Só que você deve lembrar no texto que cada barra tem 0,8 metro de comprimento. Então, esse aqui seriam os comprimentos de cada um dos lados. E como o texto pede o maior comprimento é este, que é a base. O maior comprimento é a base. Nesse caso, 5,6 metros seria o maior valor. A alternativa que serve para a gente aqui é a alternativa D de dado. Bom, como essa aqui é uma videoaula, você pode parar para analisar, não é igual uma live. Reanalise se você não entendeu, veja as condições, né? Se por acaso não entender, por favor, entre em contato com a gente, manda uma mensagem no WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-los. Beleza? Então, a questão número 1 está feita. O tema que não foi abordado na pré-aula que nós trabalhamos é a condição de existência do triângulo, que diz que o maior lado, y, tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Legal? Beleza? Então, questão 1 está pronta, está feita. Bom, essa questão tem um texto aqui em cima que a gente vai fazer a leitura dele, mas ele não traz muitas informações matemáticas para a resolução do exercício. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental.
Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. Como havia comentado, nada matemático no texto. Agora, a partir da parte abaixo da figura, sim. Vamos lá. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km. Ó, de B até C, 8 km, está aqui. O ângulo A mede 45, está aqui. O ângulo no vértice C mede 75. Uma maneira de estimar o delta do rio Jacuí e está sob a influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetros então tá aqui. Bom, para resolver esse exercício, a primeira coisa que você deve lembrar é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se você tem 45 graus com 75, 45 graus mais 75, mais o ângulo no vértice B de bola, tem que dar 180. Diante desse cenário, o valor do ângulo B, repara que essa soma aqui, 45 com 75 dá 120, então B é 60 graus. Então, sabendo que aqui é 60, vamos colocar aqui. E diante dessa situação, nós vamos aplicar aqui o que nós chamamos de teorema dos senos. É isso? Então preste atenção que eu vou ter que ficar mexendo aqui na figura. Observe. X está para seno de 60. Tá vendo? É sempre relacionado com o ângulo oposto. Olha lá. X está para seno de 60. Assim como o 8 está para o seno de 45. Esse é o teorema dos senos. Vamos lá? Então teríamos assim, ó. X está para o seno de 60, assim como o 8 está para o seno de 45 graus, tá bom? A gente faz um produto em cruz aqui, E aqui fica x vezes o seno de 45 e igual a 8 vezes o seno de 60. Esses valores são valores conhecidos, né? Temos na tabela, então vai ficar x que multiplica raiz de 2 sobre 2 igual a 8 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Não é isso? É possível simplificar, né, esse denominador. Vou virar a página, dá licença. Então, quando nós viramos a página, vai ficar assim, ó. X raiz de 2 igual a 8 vezes a raiz de 3. Esse raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. A gente pode racionalizar. Não é isso? Bem passo a passo para você entender. Então o x fica 8 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é a raiz de 3 vezes 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada do número 4, que é 2. Né? Então, o x dá para simplificar aqui também. Quatro vezes a raiz de 6 quilômetros.
Beleza? Dê uma olhada para ver qual é a alternativa que se encaixa e veja direitinho aí e assinale, por favor. Legal? A próxima questão que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui. Vamos dar uma olhada? A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. A prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A conforme trajeto indicado aqui na figura. Repare que aqui nós temos um ângulo de 150 graus. Quantos quilômetros terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então perceba que o trajeto que essa pessoa vai fazer, ela sai do ponto A, vem para o B, do B vai para o C e do C volta para o A. Então você já tem aqui dois valores, ó. Você tem 1 quilômetro aqui e tem 0,8 quilômetro aqui. Tá? O que você precisa encontrar? Esse terceiro segmento que tem aqui. Não é isso? Ó, uma outra coisa importante, eu não sei se você percebeu, mas aqui, ó, onde tem esse coraçãozinho, olha que bonitinho, tem o valor da raiz de 3, caso seja necessário. E aqui nós vamos de teorema dos cossenos. Tá vendo? Vamos lá? Você deve ter visto na pré-aula, então vamos que vamos nessa aplicação. Então, o ângulo de 150 graus é o ângulo de referência, vamos para o lado oposto. X ao quadrado igual 0,8 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 0,8 vezes 1 vezes o cosseno de 150 graus. Beleza? Olha, para quem não se recorda, cosseno de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. Então nós vamos voltar aqui. Vamos lá? Então, x ao quadrado vai ser, ó, 0,8 ao quadrado é 0,64. Mais 1. E aqui ficou menos 2 vezes 0,8 vezes 1 é 0,8. E o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Até aqui a gente nem precisou usar a calculadora ainda. Dá para simplificar esse 2 com este. Tá? Então, o x ao quadrado será 1,64, que é o valor dessa soma, menos, com menos, mais 0,8. E aí, ele pediu para você usar a raiz de 3 como 1,7. Agora, temos que fazer essa continha. Não é isso? Então, x ao quadrado vai ser 1,64 mais 1,36. Essa soma dá 3. Ou seja, o valor de x é raiz de 3. E como ele já deu essa aproximação, é 1,7. Tá. Mas o que ele pede para você? Quantos quilômetros terá a caminhada? Então, o que eu vou fazer? Vou virar a página para fazer um outro desenho, só para ilustrar as medidas. Dá licença. Virou. Então, você tinha aqui 1 quilômetro. Você tinha aqui
0,8 quilômetro. E você tem aqui a medida que nós acabamos de achar, que é de 1,7 quilômetro. Então, o tamanho do percurso será de 0,8 mais 1 mais 1,7. Isso chega em 3,5 quilômetros, né? 0,8 mais 1,7 dá 2,5 mais 1, 3,5. Legal? Dá uma olhada na alternativa e, por gentileza, assinale, tá bom? Por fim, turma, nós vamos fazer a última questão, que é a questão número 4, tá certo? Que ele fala que os lados de um losango medem 4 e um dos seus ângulos mede 30 graus. Ele quer a medida da diagonal menor desse trapézio, desse losango, perdão. Então, quando você tem um losango, a gente pode fazer um desenho mais ou menos assim. O losango, como o próprio texto disse, já tem os 4 lados de mesma medida. Ele afirma para vocês que tem 2 ângulos, né? Tem um ângulo de 30 graus, que é este. E o losango tem diagonais de tamanhos diferentes. Então você deve ter percebido, né, que isso aqui é uma diagonal. Eu vou desenhar aqui fora para não deixar nossa figura muito rabiscada, né, e às vezes atrapalhar vocês de enxergar o que é necessário. Perceba vocês que essa aqui é outra diagonal. Só que essa aqui é a diagonal maior. E ele quer a menor das diagonais. Então essa aqui é a diagonalzinha. Tá vendo? Então eu quero agora que você tenha bastante atenção nesse triângulozinho aqui, ó, tá vendo? Que nós vamos aplicar um teorema dos cossenos. Ah, só uma coisa. Tem aluno que às vezes pergunta, professor, mas como é que eu sei que essa aqui é a menor diagonal? Às vezes eu poderia ter feito um desenho um pouco diferente do seu. Falou, não, não é por isso não. É porque esse ângulo aqui, ó, como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, aqui tem 60. Faltam 300 graus. Então, esse ângulo aqui é de 150. Então, consequentemente, quanto maior o ângulo, tá vendo? Quanto mais maior essa abertura, maior vai ser o lado oposto. Então, não é por causa do desenho, não. É por causa da angulação, tá? Então, diante desse cenário, eu vou redesenhar esse triângulo aqui no canto. Observe aqui as medidas. Aqui é 4 e aqui é a medidinha D. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver esse exercício é aplicar o teorema dos cossenos. Vamos nessa? Teorema dos cossenos, sempre interessante lembrar que você tem que ter um ângulo de referência, você vai lá para o lado oposto. D. Então começa. Ó. D ao quadrado é igual 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 30 graus. E aí, meu filho, dá-lhe conta. Não é verdade? Ó. D ao quadrado é igual 4 ao quadrado 16 mais 16 menos 16 vezes 2, 32, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Segue o baile, vamos lá. D ao quadrado vai ser 32 menos, simplificou aqui, 16 raiz de 3. Nós vamos para a próxima página, então eu vou continuar daqui. Virou. Então paramos que D ao quadrado é 32 menos 16 raiz de 3. Podemos colocar aqui como fator comum o 16. Então vai ficar 16 que multiplica 2 menos raiz de 3. E aí tira a raiz. Então essa diagonal vai ser raiz quadrada de 16 que multiplica 2 menos raiz de 3. Esse 16, como está multiplicando, eu consigo tirá-lo da raiz.
Então essa diagonal é 4 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. Né? Das alternativas que nós temos, a que melhor se encaixa é a alternativa C, 4 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3 centímetros. Né? Então, mais uma vez ressalto, como se trata de uma videoaula, às vezes você pode brecar, ver o que foi usado, e mesmo assim, se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Legal? Espero que vocês tenham entendido a resolução desse exercício.